Pessoal, ontem o Brasil assistiu atônito um dos episódios mais tenebrosos da história do judiciário brasileiro. Eu diria que um dos capítulos mais tristes da história do Brasil. Se a eleição do Lula foi um capítulo sombrio, ontem, com requinte de vingança, com requinte de ódio, com um toque de crueldade, o TSE sepultou o ordenamento jurídico, esfacelou, esquartejou toda a legislação, a jurisprudência, simplesmente para se ajoelhar à tese revanchista e odiosa do Partido dos Trabalhadores. Uma investida contra um parlamentar eleito, mas mais do que isso, uma investida contra a justiça, uma investida contra aqueles que ousaram se levantar contra o maior esquema de corrupção da história e contra o maior criminoso da história. Esse é o ponto. O que nós vimos ontem com o Deltan Dallagnol não foi um julgamento, foi simplesmente um esquartejamento em praça pública. Foi a crucificação de um parlamentar, de um homem público, de um membro do Ministério Público que simplesmente cumpriu com a sua função, com a sua prerrogativa funcional. E é extremamente triste que isso aconteça. É um sinal dos tempos sombrios que começam a pairar sobre o Brasil. Para você ter uma ideia, o Dallagnol foi eleito com 344.917 votos. Foram mais de 344 mil vozes que foram caladas em uma canetada. Isso não tem justificativa. Para você entender, e aí eu vou pedir licença para entrar num juridiquês, o TSE acatou um pedido feito pelo PT e pelo PCdoB. Olha que coincidência. E qual foi a fundamentação, a justificativa deles? É que são inelegíveis para qualquer cargo magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, prazo de 8 anos. Na paridade, ou seja, na isonomia, eles tomam por base a lei do ficha limpa, que quando um deputado, um parlamentar, um vereador, num processo de cassação venha renunciar, ele se torna inelegível por 8 anos, porque ele estaria usando para burlar a lei. O ponto é muito simples, e aí é uma conta de padeiro. Existe processo disciplinar, houve renúncia, o Dallagnol seria inelegível. Só tem um ponto, não tinha processo disciplinar. O próprio Dallagnol postou a certidão do Ministério Público, que você pode ver aqui do lado. Na certidão consta que ele foi apenado 2 vezes, com uma pena de censura e uma de advertência, mas não consta a existência de processos disciplinares. Se houvesse, a decisão seria correta, ou seja, estamos diante de uma injustiça, de um Frankenstein jurídico praticado contra um deputado, contra um ex-membro do Ministério Público, uma tese exclusivamente revanchista, uma sanha de vingança capitaneada por um sujeito que foi preso por chefiar o maior esquema de corrupção da história do país. Lula tinha pendente mais de 20 anos de prisão e ele não foi absolvido, não houve irregularidade. Ele teve a sentença anulada, e a gente sabe muito bem como, mas continua sendo réu, inclusive, neste momento. E o promotor agora vai pagar a conta, e vale dizer que esse processo foi analisado pelo TSE em recurso, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha rejeitado as denúncias. A própria Procuradoria-Geral do MP entendeu, lá no Paraná, que processos administrativos são diferentes de investigações preliminares. Qualquer um pode ser investigado. Se está sendo investigado, vai apurar, pode ter ou não alguma coisa. Se há indício de alguma coisa, existe o processo. Qualquer pessoa é investigada. Vou fazer uma analogia aqui, quando alguém é indiciado, fulano foi indiciado. Significa que tem indício de alguma coisa, mas nem foi processado ainda. Se tinha, era uma investigação preliminar. Não tinha um processo administrativo. Não incorre no texto, porque o texto diz, olha só o que diz o texto da lei: pendência de processo administrativo disciplinar, não investigação preliminar. É processo administrativo disciplinar. A própria lei rechaça a tese, só que isso não foi suficiente para dar guarida ao Dallagnol, não no TSE. E aí, meu amigo, eu quero lembrar vocês que o ministro relator foi o Benito Gonçalves, amigo do Lula. Dá uma olhadinha nesse vídeo, presta muita atenção na leitura labial. Vai lá. A votação da cassação durou 1 minuto e 6 segundos. E, naturalmente, os petistas comemoraram. O Renan Calheiros comemorou. O Felipe Neto comemorou. O Felipe Neto que não sabe o que é justiça. Se perguntar para ele o que é jurisprudência, ele não sabe. Mas estava comemorando uma maior das injustiças. Só que o pior de tudo é que o próprio tribunal comemorou. Dá uma olhada. Gente, olha o PT comemorando a cassação do Deltan.
Olha lá fazendo ele. Viram? Faz ele. Web de vingança. Eu não vou tecer comentários porque eu não estou afim de ser processado, eu deixo isso para vocês. Mas a questão é a seguinte, o Brasil é o país que o poste mija no cachorro. Hoje todos os presos da Lava Jato estão soltos. O último foi o Cabral e o maior de todos eles está na presidência da República. E por outro lado, quem ousou investigar essa gente está sendo condenada nesse momento. É lastimável, é lamentável, é um momento triste, mas é principalmente um momento de reagrupar. Agora a gente tem que, mais do que nunca, se unir, defender quem efetivamente combateu o PT, defender quem fez fileira contra o PT, defender quem lutou até o último segundo para que o PT não voltasse ao poder e, principalmente, tomar medidas para que essa gente deixe o poder o quanto antes. Do contrário, é a nossa liberdade que vai ser posta em xeque. Tamo junto, um abraço e vamos tentar processar tudo.